Glória a Deus. Jeremias capítulo 7, verso 21. Jeremias 7, 21. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei o pai de vocês da terra do Egito, não falei nem ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvido à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhe vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que o pai de vocês, os pais de vocês. Portanto, Jeremias, você dirá a esse povo todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada de sua boca. O profeta Jeremias é conhecido entre nós como o profeta chorão, porque ele lamentou muito as muitas perdas pelas quais o povo de Israel passou, contando inclusive com a destruição do templo. Era um profeta, dizem os estudiosos, jovem, um profeta jovem, e que tinha em seu coração, ao que parece, tinha uma sensibilidade muito grande àquilo que Deus falava para ele, o que Deus mandava dizer para o povo. Essa parte da profecia de Jeremias em especial é muito importante, porque me parece ser a ordem do dia. Como eu costumo dizer, se eu tivesse que resumir esse fragmento que acabamos de ler, eu diria que ser religioso às vezes não é suficiente. A questão é quando é que ser religioso não é suficiente. Sim, porque a gente tem estudado aqui às quartas-feiras essa pulsão que o ser humano tem de ser religioso, de buscar uma vida de religiosidade, de se comprometer com as coisas espirituais. Eu disse nos últimos estudos que nós somos luminosamente religiosos. E por que a gente se importa tanto com isso? Por que a gente dedica tanto esforço para permanecer se vendo dentro de um contexto de religiosos? O que é que alimenta a gente? O que é que estimula a gente a ser crente? Eu não falo crente de crer, mas eu falo crente de ser partícipe de um grupo, de uma ideologia. O que é que faz de mim um homem religioso? E até quando os resultados dessa coisa que me estimula, até quando, até onde vai a bondade disso tudo? Pois bem, esse texto, como disse, é um texto que pode responder essa pergunta: quando é que a religiosidade ela não é suficiente? Bom,
É muito difícil ler um fragmento bíblico sem colocá-lo dentro de contexto. Então, eu vou contextualizar aqui muito rapidamente o que é que acontece aqui. E aí eu vou precisar voltar um pouco na história para a gente pensar muito rapidamente nisso aqui. O homem tinha um relacionamento muito bom com Deus. Todos os dias ele se encontrava com Deus, batia um papo no jardim. Eram muito amigos, muito achegados, mas aí o homem andou se enrolando e pecou. E o pecado trouxe para a humanidade o rompimento dessa amizade que o homem tinha com Deus. Essa coisa ficou conhecida como hamartia, pecado. A partir de então, o homem começou errando o alvo com muita facilidade. Mas Deus, ele não desiste do homem, e a Bíblia diz que Deus viu em Abraão um amigo. E Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te ordenar, eu vou ser contigo, eu tenho uma aliança contigo, e vai lá. E Abraão teve Isaque. E essa aliança que Deus fez com Abraão, por sucessão, foi para Isaque. E Isaque, por sua vez, teve Jacó. E Jacó, por sua vez, teve José. E José, vocês sabem, o quarto dessa sucessão, acabou sendo vendido pelos irmãos e foi parar no Egito. Vocês sabem da história, eu só estou recapitulando para colocar a nossa reflexão dentro desse contexto. E José ficou preso no Egito e teve toda aquela história, e ele foi parar no calabouço, e do calabouço Deus o levou para um patamar muito alto, Deus o honrou, e os anos se passaram, e daqui a pouco José, que havia sido vendido, agora está lá no Egito e governando muito bem, obrigado. Seus irmãos vão lá, e para resumir a história, o pai de José, Jacó, e todos os seus irmãos, toda a sua família, vão para o Egito. E eles ficam por lá e eles se multiplicam muito. E eles se multiplicaram tanto que houve um momento em que começou incomodando o povo do Egito, porque era quase mais numeroso do que o próprio povo de lá. O povo de Israel é chamado de Israel porque vocês se lembram que Jacó mudou de nome, não é? Lembra disso? Ele se chamava Jacó, ladrão, salteador, passou a se chamar Israel. E quando o povo foi crescendo dentro do Egito, se dizia: isso é o povo de Israel. Israel, se referindo ao povo, sempre apontava para o patriarca, como o patriarca era Jacó, que passou a se chamar Israel, então ficou conhecido como o povo de Israel. Esse povo de Israel acabou sendo perseguido pelo povo do Egito. Como se costuma dizer na política, a sucessão é inevitável, uma hora a roda gira, e o faraó, que era amigo de José, morreu. José também morreu, por óbvio, e o fato é que o faraó começou a perseguir o povo de Israel, o povo que era descendente de Jacó, chamado Israel, a partir de José. Pois bem, esse povo sofreu muito no Egito, muito, muito. Até que Deus usa Moisés e liberta o povo do Egito. E o povo sai do Egito, mas o Egito não sai do povo. E o povo fica com muitos costumes do Egito. Aquela aliança que Deus fez com Abraão lá atrás, dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e que passou para seus filhos, seus sucessores, agora acabou ficando muito misturado
com diversas maneiras de se imaginar religião que o povo tinha vivido no Egito, a ponto do povo, vocês também sabem disso, eu estou só clareando aqui as ideias, a ponto do povo fazer um bezerro de ouro. Lembram disso? E que Moisés fica muito bravo com tudo isso, quando desce do momento de oração, que ele tá, aquele momento que ele está com Deus, diz, ó, desce porque o negócio lá embaixo tá pegando fogo, literalmente. Pois é. Às vezes, a ideia de religião, que deveria ser religação com Deus, aquela proposta lá com Abraão, de religar o homem a si que Deus propôs, essa proposta, às vezes, ela fica mesclada com, como é que eu poderia dizer? Com religiosidade. Sabe, eu sofro de sinusite. É horrível, já fiz até uma cirurgia nas criptas nasais. Bem aqui, atrás do pau da venta, como alguém já disse. Chamam de sinos, os sinos que ficam aqui nas criptas nasais. Eu não sou médico, mas o médico me disse que o problema é que nesses sinos que nós temos aqui atrás, algumas pessoas começam com dificuldade de liberar as secreções que não deviam ficar lá. Acumula as secreções e acaba inflamando. E essa inflamação fica conhecida popularmente como sinusite. Pois é, a religiosidade, ela é como uma secreção que não deveria estar se juntando. Não há nada de errado com a religião, como não há nada de errado com os meus sinos nasais. O problema é que junta o que deveria passar direto. E o povo começou juntando coisas que deveriam passar direto. E aí a religião, ela perde espaço para a religiosidade. Esse contexto de Jeremias é um contexto em que Deus, através de Jeremias, diz assim para o povo: minha gente, eu já falei tanto para vocês que vocês não deviam juntar essa secreção toda nos sinos nasais de vocês. Eu queria tanto que vocês fossem sarados, mas vocês não são. Vocês chegam a ser até pior do que a primeira edição de vocês, os pais de vocês. É impressionante. Meu eu do céu, eu imagino Deus dizendo: vocês são muito complicados. Eu já disse para vocês que vocês deviam não apenas sair do Egito, mas expulsar o Egito de vocês. Porque as práticas de vocês são práticas misturadas. Há três coisas que eu vejo nesse texto que denunciam quando a religião não é suficiente. Quando ser um religioso não é suficiente. Olha, ouça com atenção. Se você está me ouvindo desde o início, você deve estar entendendo que o que eu estou dizendo é que não há nada de errado com a religião. Como não há nada de errado com as minhas criptas nasais. Não há nada de errado com meus sinos nasais. Mas há secreções que juntam nos sinos, como há secreções que juntam nas religiosidades. E é isso que faz mal. E há três coisas nesse texto que denunciam quando isso está acontecendo. Vamos ver a primeira coisa? Veja, está lá no verso... Vamos começar pelo verso 22, para fazer sentido. Ele vai dizer o que eu disse agora, né? Mas veja o que ele disse, ó. No dia em que eu tirei o pai de vocês da terra do Egito, eu não contei a historinha? Pois bem.
Não falei nem ordenei nada a respeito de holocaustos e sacrifícios. Veja bem, não é que não existissem leis dos levíticos. Aqui não dá tempo a gente esmiuçar muito esse assunto. Mas Deus não está desdizendo o que disse lá em Levíticos sobre apresentar sacrifícios diante dele. Não é isso. Deus não está desdizendo o que disse. Deus está dizendo, do jeito que vocês estão fazendo, não foi como eu falei. Eu não estou muito interessado em sacrifícios. Nesses holocaustos, ele diz assim, ó, não falei nem ordenei nada a respeito de holocaustos e sacrifício, mas o que lhes ordenei foi isso, deem ouvido à minha voz. Primeira denúncia que mostra quando ser religioso não é suficiente. É quando cumprir as regrinhas da religiosidade são mais importantes. É mais importante cumprir as regrinhas. É mais importante do que ouvir a voz de Deus. Quando cumprir todas as regrinhas do evangeliquez é mais importante do que ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você já viveu isso. Eu já. Houve um período, não. Diversas vezes eu me peguei mais preocupado com o culto do que com o cultuado. Diversas vezes eu me peguei mais preocupado com a liturgia do culto, com a ordem do culto, como nós batistas chamamos, com a ordem do culto, ou com a liturgia, como dizem os anglicanos, ou com a organização da reunião, como dizem os presbiterianos. Às vezes, eu já me peguei mais preocupado com como é que está o som no louvor, a afinação, a música, quem está cantando, o lugar, mais do que com o cultuado. E esse exemplo é inócuo. Ele é vazio, ele é pequeno, ele não quer dizer quase nada diante das muitas coisas que durante o dia nós fazemos. Há diversas coisas que nós fazemos e que nós nos preocupamos, muito mais porque misturamos a nossa verdadeira essência com o Egito da existência que contemplou tudo que aconteceu na nossa vida, do que necessariamente em ouvir a voz de Deus. Existe uma urgência em ouvir a voz de Deus. Hoje eu estava pensando nisso. Hoje eu estava dizendo, tudo que eu preciso é ouvir a tua voz. Sabe por quê, irmãos? Porque a voz de Deus, como diz o salmista, é poderosa. A voz de Deus quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros eram árvores. Aliás, ainda existem, mas eu me refiro à forma como o salmista falava. Os cedros eram árvores quase que inquebráveis, resistíveis demais. E a Bíblia diz que a palavra de Deus despedaça os cedros do Líbano. Às vezes, tudo o que precisamos é relaxar e ouvir a voz de Deus, ao invés de cumprir ditames da religião. Por favor, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de apologia à insurreição. Não estou estimulando ninguém a não ser religioso. Ora, pois, eu sou religioso e mais do que isso, pela graça de Deus, sou um líder religioso. Cumprir os ditames da religião, as regrinhas dos dogmas, de como a gente crê, tudo isso é importante demais. Mas quando isso se torna mais importante do que ouvir
a voz de Deus, então a religião ela começa ficando deficitária. Eu classifico 3 fases. Existe um período em que a religião ela é muito boa e ela dá muitos frutos. O apóstolo Paulo diz que a boa religião é visitar órfãos e viúvas. Veja, há um momento em que a religião é muito boa, quando ela dá frutos de justiça. Aí depois a religião ela começa, num segundo passo, nutrindo, retroalimentando um estado de bem-estar pessoal, de consciência. É alguém que começa achando, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu vou à igreja todo domingo, na quarta escuto a live, eu até divulgo as coisas. Essa é a segunda fase muito perigosa, porque deixa de ser uma religião de fruto de justiça para ser uma espécie de autojustificação. E a terceira, que é a pior que tem, a pior fase da religião, é essa fase, quando ser o religioso é mais importante do que ouvir a voz de Deus. Uma vez eu vou já para o segundo ponto, mas isso é muito importante e me vem à mente agora. Uma vez eu ouvi um filho de um pastor. Na verdade, ele não era pastor, ele era um líder. Eu o conheci lá em Mangabeira. E esse jovem era muito revoltado, porque o pai dele nunca estava presente em casa. Estava sempre envolvido com alguma coisa. E um dia, esse menino precisou muito conversar com o pai dele. E o pai dele disse: Não, 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 não. Eu estou ocupado. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Eu tenho compromisso na igreja. Nesse dia ele ia dirigir um culto. E esse filho depois veio conversar comigo e meio que justificando por que ele tinha tanta dificuldade de enxergar Deus como pai. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a religião ela toma o lugar da voz de Deus, ela começa sendo insuficiente. Ouvir a voz de Deus é essencial. Eu vou repetir. Eu não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja, ir ao culto, participar. Eu só estou dizendo que isso não pode ser mais importante do que você tirar um tempo para, em todas essas coisas, ouvir a voz de Deus. E veja bem, eu não estou inventando nada. Está tudo aqui, gente. Sabe? Por isso que eu não gosto de pregação temática. Eu gosto de exposição da Bíblia. Porque se você ler comigo o que eu estou dizendo em exemplos, aqui está escrito. Veja o que é que Deus diz assim, ó. No dia que tirei o pai de vocês da terra do Egito, não falei nem ordenei a respeito de holocaustos e sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isso: deem ouvido à minha voz. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Porque se eu for só um religioso, Deus até pode ser o meu Deus, mas eu não serei povo dele. É possível que Deus seja o meu Deus e eu não seja povo dele? É possível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é Deus quem nos escolhe, não somos nós que escolhemos Deus. Veja que existe um axioma quase matemático. Veja bem, eu escuto a voz de Deus e ele se torna o meu Deus e eu me torno povo dele. Tá vendo como é amarradinho? A religião nua, crua e misturada com tudo que aprendemos do nosso Egito existencial nos condena a ver até Deus como Deus. Mas não somos povo dele. Se não o ouvirmos, se não atentarmos para o que ele diz. Sabe por quê? Porque
A única coisa que prova que a minha religião ela é suficiente é quando eu escuto a Deus, eu o tomo como meu Deus, eu sou o povo dele e eu ando nos caminhos. O que prova que eu sou o povo de Deus é andar nos caminhos. Onde é que está isso, Joséu? Está no texto. Continue lendo comigo. Está aí, ó, verso 23. Deem ouvido à minha voz e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Ponto. Ponto, na mesma linha. Está em língua portuguesa. Eu não estou contorcendo nada da língua. Está aí. A gramática nua e crua. Olha o que é que ele diz, ó. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno. Segunda coisa que denuncia quando a religião ela não é suficiente é quando o religioso não anda no caminho que deve caminhar e ainda se coloca na posição de quem escolhe o caminho. Veja que a palavra aqui é ordeno, andem em todo o caminho que eu lhes ordeno. Irmãos, irmãs, andar no caminho em que Deus quer que andemos não é uma sugestão. Não é uma sugestão. É por isso que é tão difícil e é por isso que ninguém consegue fazer se não for pela força do Espírito Santo. Andar no caminho, permanecer no caminho, pela força do Espírito Santo. Agora, preste atenção, não é uma sugestão. O povo no Egito aprendeu a barganhar com Deus. Porque o Egito era politeísta e barganhava com os deuses. Com Deus não se barganha, não. A religião que é útil é aquela em que o religioso entende que há um caminho para seguir e que esse caminho é uma ordenança. Está aí. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno. Agora tem um detalhe. Por que Deus nos ordena o caminho? Eu estou no segundo ponto. Por que Deus nos ordena? É para que as coisas deem certo. Para que se vá bem. Para que se vá bem. Por que você tem que andar no caminho? É para que se vá bem. Está escrito. Ele diz assim, ande no caminho, em todo o caminho que eu lhes ordeno. Eu gosto muito disso. Tem duas palavrinhas aí, ó. Tem todo o caminho, está no verso 23, todo o caminho que lhes ordeno, todo o caminho, e mais na frente tem, para que tudo lhe vá bem. Ande em todo o caminho, e tudo lhe vai bem, lhe irá bem. Caminho do Senhor vai indicar se a religião é útil ou se não é. Aí o texto diz assim, mas vocês, os pais de vocês, não quiseram ouvir. Andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Irmãos, não mudou nada. Nada. A igreja continua com o coração assim, o povo de Deus continua com o coração assim. Se deixar se levar pelo coração, meu Deus. Enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que todas as coisas, está escrito. Se você for andar pelos seus próprios conselhos, você pode ser o religioso dos religiosos. Você pode ser o suprassumo da liderança religiosa. Existe um momento em que a religião não é suficiente. E esse momento está sendo denunciado aqui pelo profeta Jeremias. E olha que ele estava falando aqui para um povo que se dizia povo de Deus. O povo que se chama pelo nome de Deus. Lembra da aliança? Abraão, Isaac, Jacó, José. Lembra? Pois bem. Era um povo... E deixa eu lembrar só uma coisa para vocês. Isso aqui se perpetuou para o Novo Testamento.
Jesus estava pregando e o povo disse assim, os líderes da época, os religiosos da época, disseram, como é que você diz que a gente é escravo? A gente é filho de Abraão. Tem muita gente, e eu digo isso com toda a humildade do mundo, tem muita gente que ouvindo uma reflexão como essa, diz assim, o que é que Joséan pensa que é para estar dizendo uma coisa dessas? Eu sou crente há 30 anos. Eu sou crente há 40 anos. Eu oro todo dia. Eu entrego o meu dízimo. Eu sou fiel no ministério. Eu. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer com toda a humildade do mundo, tire o eu e coloque o Deus, que tudo pode na sua vida. Porque senão você não vai passar de um religioso. Igual aqueles religiosos que disseram a Jesus, quando Jesus confrontou sobre a verdade, e a gente vai ver no terceiro ponto isso, quando Jesus confrontou sobre a verdade, como é que o Senhor está dizendo que nós somos escravos? Nós temos uma vida de religiosidade, somos filhos de Abraão, tem muito crente batendo no peito. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do Betel Brasileiro, da Batista, da Congregacional. Você pode ser de onde for, meu filho. Se você não ouvir a voz de Deus e andar em seus caminhos, você não vai ter uma vida que vai bem, como está escrito aqui. A vaca vai para o brejo. É melhor dizer a ovelha, né? E essa palavra, irmãos, essa palavra, ela vai, não é só para você, é para mim também. Eu também penso nisso. Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer para ter uma vida? Deixa eu parar isso aqui, senão vão ficar mandando mensagem e atrapalhar a nossa reflexão. Pois bem, se eu não tiver cuidado, eu viro um ativista religioso. E não escute isso aqui. Eu preciso entender que meu coração, por natureza, é maligno. Como disse Thomas Hobbes, o homem em estado de natureza é um lobo, e é lobo do próprio homem. Isso aqui está denunciando em segundo lugar, como é que eu identifico que a minha religião não está sendo suficiente? Vamos para frente. Aí ele diz assim, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, um advérbio de modo reinteirado. Veja, muitas e muitas vezes. Olha a insistência de Deus. Todos os dias. Eu lhes enviei todos os servos profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atentaram. Foram teimosos e fizeram pior do que seus pais. Preste atenção, que isso aqui, Deus está falando através de Jeremias para crentes. Está falando para crentes. Igual está escrito lá em João 8:32. E Jesus disse aos que iam crendo nele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é mensagem para crente. Era quem oferecia sacrifício. Vocês foram teimosos e fizeram pior do que o pai de vocês. Segundo lugar fechado. Vamos para o terceiro lugar. Veja, aí Deus diz assim, nessa palavra toda, Deus está dizendo isso a Jeremias, para Jeremias dizer para quem? Para o povo que se chama pelo nome dele. O povo que era uma herança de Abraão, Isaac, Jacó, José, lembra? Pois bem, chegando até na gente. E aí Deus está conversando isso para Jeremias dizer, ele diz, você, Jeremias, dirá a ele todas essas palavras. Mas eles não darão ouvidos. Por isso que eu não me assusto que qualquer outro pastor, eu ou qualquer outro pastor, fale uma mensagem dessa e alguém tronche a cara dizendo
como ele é superficial. Como uma vez eu fui cantar numa determinada igreja. Fui só cantar, ajudar no louvor. E aí o pregador não foi. E aí o pastor daquela igreja tinha muitos convidados, dentre eles um grande teólogo, que eu tenho muito respeito por ele. E ele foi nesse teólogo primeiro e disse assim: rapaz, o pregador não vai vir, e daqui a meia hora já é a palavra. Ele disse: não, eu tenho que me preparar para pregar. E aquele pastor ficou tão preocupado. Quando eu estava terminando o louvor, ele disse: rapaz, o pregador não vem. Tu prega? Eu disse: claro que prego, é só expor a palavra. Não é? Expor, abrir, ler e dizer o que está. E aí eu fiz isso. Abri a palavra, li, e pela misericórdia de Deus, Deus falou com o povo e falou muito comigo. Saí tão restaurado dali. Pois bem, o tempo passou e alguns dias depois eu estava numa roda de conversa com amigos íntimos de ministério e alguém disse assim: fulano disse que ouviu sua mensagem e ele disse que você, dentre todos que ele conhece, é o mais superficial. É claro que meu ego de humano e que vive ainda o estado mal da alma, eu ainda estou em reforma, não é? Naquele momento fiquei um pouco triste porque eu tinha muito respeito por ele, mas logo em seguida Deus me deu intrepidez e a minha resposta foi: quem tem que ser profundo é Deus mesmo. Eu estou contando essa história, testemunho, eu estou contando esse testemunho para você entender que eu não tenho pretensão nenhuma de ser profundo com você quando exponho essa palavra. Eu sou superficial porque eu sou humano. Quem é profundo é o Espírito Santo de Deus. Então ouça, ouça. Muitas pessoas ouvem essa reflexão simples que estou fazendo aqui e rejeita, porque eu sou superficial. Agora, se você permitir que o Espírito Santo ministre no seu coração, você vai entender que, em terceiro lugar, você precisa viver uma verdade, vírgula, de verdade. E tem verdade de mentira? Tem. Vamos para o texto? Olha o que é que ele diz aí, ó. Não vão dar ouvidos. Eles não darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Sabe por quê? Porque pessoas assim consideram profetas como superficiais. E eu quero dar ouvido para ele. Coisa nenhuma. Vê o que é que ele diz. Então você lhes dirá: esta é uma nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Esse é o terceiro ponto. Quando é que a religião não é suficiente? É quando o religioso ele não aceita ser corrigido. Quando o religioso não aceita ser corrigido, ele pode até ter saído do Egito, mas o Egito não saiu dele. Você pode até ter saído do mundo e ser um bom crente, mas o mundo não saiu de você. Porque uma das características de uma pessoa que é convertida de verdade é que ela aceita a disciplina. Ela vive a verdade de verdade. Hoje pela manhã, ontem eu fui dormir mais de 1 hora da manhã. Mais de 1 hora, muito mais. E acordei 4h30 e fiquei virando na cama. E isso deixa a gente um pouco mal-humorado, né? E hoje de manhã eu estava indo ao trabalho e fui levar minha esposa no trabalho igualmente. E no caminho eu estava tão mal-humorado e ela disse assim: meu filho, por que tanto mau humor? Você acordou, leu a Bíblia, orou. Por que esse mau humor? Gente, na hora o Espírito Santo falou comigo e disse assim: ela tem razão. Ela tem razão. Ninguém tem culpa de você não ter dormido bem. Aceitar a disciplina, a correção de qualquer pessoa é uma maneira de viver a fé de verdade.
Aceitar a correção é um privilégio. A minha preocupação é que eu não veja isso. Meu maior medo é ser repreendido e não aceitar a repreensão. Olha o que está escrito. Não aceita a disciplina. Eu não falei em verdade lá atrás e repeti aqui. Olha, eu vou encerrar com essa palavra. Olha o que é que ele diz. A verdade desapareceu. Eita, como isso é forte. Quando é que a religiosidade... Não. Quando é que a religião não é suficiente? Quando é que ser um religioso não é suficiente? É quando a verdade ela é suprimida pela religiosidade. Quando é que ser religioso não é suficiente? É quando a religiosidade suprime a verdade, cala a verdade, faz a verdade desaparecer. Eu não estou inventando nada não, irmão, está tudo aí. Bote seus olhinhos aí, verso 28. Nu e cru, língua portuguesa, não está em grego, está em português, está aí, ó. Não aceita a disciplina, ponto. Esse é um sinal de alguém que, lamentavelmente, pode ter saído do Egito, mas o Egito não saiu dele. Aí diz assim, a verdade desapareceu, ponto e vírgula. Significa, a conversa vai continuar na mesma linha. A verdade desapareceu. Meu Deus, como eu tenho medo que isso aconteça comigo. É muito comum isso acontecer com crente, viu? A verdade desaparecer. Verdade é a lítia, é desvendar das coisas. As pessoas não enxergam o que está acontecendo, porque vive uma religiosidade vazia de ditames, quando na verdade, lá atrás, tem que ouvir a voz de Deus. Não, eu não estou pedindo sacrifício nem holocausto, não. Foi isso que Deus disse. Deus disse assim, homem, eu não estou pedindo sacrifício nem holocausto, não. Não preciso comer carne, não. Se quiser, como você. Não quero isso, não. Hoje seria, afaste de mim essas canções. Tanto louvor, tanta adoração, tanta a vida desgraçada. E Deus está dizendo, eu não estou pedindo isso, não. Que eu estou pedindo que você me escute para que a verdade não seja suprimida da sua existência. Tem muita gente que tem uma vida de mentira por isso. Eu tenho muito medo disso. Não, eu estou me confessando para vocês. Um dos meus medos. Eu tenho muitos medos. E o medo, ele só é ruim quando ele desabilita as ações. Mas quando ele estimula ações, quando ele faz a gente ser precavido, ele é bom. E tem alguns medos que eu quero lhe incentivar a nutrir. Deixa eu lhe dizer, tenha medo de que sua vida seja de mentira, não seja de verdade. Porque viver de mentira é morrer de verdade. Gostei dessa frase. Viver de mentira é morrer de verdade. Se você não ouvir a voz de Deus, se você não atentar para o que foi dito aqui, não andar nos caminhos que Ele ordena, se você não viver a verdade, você vai viver de mentira e vai morrer de verdade. A verdade desapareceu, foi eliminada de sua boca. Palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.